Quando nós falamos de autonomia, né, da vontade do paciente, especialmente, né, direcionando aqui para a questão do envelhecimento, nós temos por parte dos profissionais um certo uma falta de conhecimento que acaba levando a um desrespeito. Por quê? No Brasil, né, nós temos uma cultura pautada, né, fundamentada nessa origem latina que nós temos, nessa origem católica, nessa origem onde nós temos um apego muito grande à vida. Tanto é que nós temos assim, um dos princípios constitucionais que pauta o nosso país é a proteção à vida. Em contrapartida, nós temos como princípio fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana, que também é um princípio que deve ser respeitado e que, a partir desse princípio, nós podemos defender o respeito à autonomia do paciente. Em contrapartida, o médico, o profissional da saúde, ele é forjado na graduação, ao longo do seu aprendizado, para combater a morte. E muitas vezes, quando ele se depara com a morte, e quando a morte vence essa batalha, ele se vê frustrado, ele se vê derrotado. Então, perpetua a cultura onde deve se fazer tudo para combater a morte. Sendo que, na maioria das vezes, né, o que o profissional de saúde ele poderia melhor fazer ali é cuidar do paciente, né, e não se preocupar em combater a morte. Então, o que acaba acontecendo? Até por uma confusão do próprio Conselho Federal de Medicina, que editou uma norma recentemente, dizendo que quando o paciente estiver em iminente risco de morte, né, deve-se fazer de tudo que estiver ao alcance para preservar a vida. E aí vem um recorte que eu faço, que isso deve ser lido, né, em situações de emergência e de urgência, onde o profissional ele não tem o conhecimento prévio do paciente, ele não tem acesso às vontades, à biografia desse paciente. Então, nesse contexto, extremamente correta essa utilização dessa norma, que de fazer tudo que esteja ao alcance para salvar a vida. Mas, a partir do momento que o profissional está diante de um quadro onde ele conhece previamente o paciente, ele acompanha o histórico do paciente, nós estamos diante de situações eletivas, né, o profissional ele deveria sim passar a respeitar a autonomia do paciente, que isso também está consagrado no Código de Ética Médica e na nossa legislação, começando pela Constituição, passando pelo Código Civil até o próprio Código de Ética. Só que, em contrapartida, quando nós falamos em testamento vital, nós não temos aqui no Brasil uma lei federal que regulamente sobre a questão. Então, é comum o profissional da saúde, quando ele está diante de algum caso no hospital, onde eles têm conhecimento desse testamento vital, e, em contrapartida, ele está ali diante da família, que a Natália vai abordar, ele acaba se vendo num dilema de o que ele deve respeitar, né? A questão da família ou a questão do paciente. E o profissional da saúde, ele acaba sempre, hoje em dia, né, ele acaba partindo para preservar a vida a todo custo.